termo anticristo aparece especificamente nas cartas de João, mas a ideia dessa figura está presente em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O apóstolo João menciona que nos últimos tempos surgiriam muitos anticristos, o que indicaria a proximidade do fim. Ele explica que essa não é apenas uma figura única e definitiva, mas um padrão que já estava em ação em seus dias. O termo anticristo pode ser entendido de duas formas principais: como alguém que se opõe diretamente a Cristo e aos ensinamentos do Evangelho, ou como uma figura enganadora que tenta imitar Jesus e levar as pessoas ao erro. João também alerta que qualquer espírito que não reconhece Jesus como o Filho de Deus já manifesta esse espírito do anticristo, uma influência que não está restrita ao futuro, mas que já operava no mundo desde os tempos apostólicos. Embora o termo anticristo não apareça no Antigo Testamento, as profecias de Daniel lançam as bases para compreendermos essa figura. No capítulo 7, Daniel descreve um governante representado por um pequeno chifre, alguém que se levantaria contra Deus e perseguiria o seu povo. Mais adiante, no capítulo 11, ele fala de um rei arrogante que fará o que quiser, exaltando-se acima de todos os deuses e proferindo blasfêmias contra o Deus verdadeiro. Essas passagens antecipam o surgimento de alguém que desafiará a soberania divina, um tema retomado no Novo Testamento com a figura do anticristo. No entanto, essa figura não deve ser vista apenas como um indivíduo específico. João faz uma distinção entre aqueles que refletem o espírito do anticristo ao longo da história, chamado de anticristos menores, e aquele que será a sua manifestação final, uma figura profética que culminará a resistência ao reino de Deus. Isso nos mostra que o anticristo não é apenas uma pessoa, mas também uma força ideológica que se opõe aos valores do Evangelho. Compreender essa dinâmica nos ajuda a interpretar as profecias e reconhecer os sinais desse espírito, que continua operando no mundo. A figura do anticristo não é apenas uma metáfora, mas uma realidade descrita de maneira clara nas Escrituras. Ele é retratado como aquele que se opõe a Cristo, mas também como alguém que se apresenta como falso Messias, tentando enganar aqueles que buscam a verdade. No entanto, há também uma figura única e definitiva do anticristo que aparecerá nos últimos dias. Ele será alguém com grande poder, habilidade de enganar e um plano diabólico para englobar o mundo sob sua autoridade. A Bíblia descreve esse líder como alguém que se opõe não só a Cristo, mas a tudo o que é sagrado, buscando tomar o lugar de Deus. No livro de 2 Tessalonicenses, Paulo alerta que o anticristo se exaltará acima de tudo o que é considerado divino, chegando a se assentar no templo de Deus e proclamando-se como Deus. Esse momento será a verdadeira revelação de sua identidade e intenções. Não apenas um opositor, mas uma figura que tentará substituir o próprio Senhor. Essa atitude de exaltação própria é uma característica central do anticristo. Ele buscará a adoração, aceitação e autoridade, tornando-se uma figura de culto. Ao longo de sua trajetória, o anticristo se apresentará como um líder que resolve problemas. Mas sua verdadeira face será desmascarada quando começar a perseguir aqueles que se recusam a seguir sua doutrina, especialmente os cristãos. A Bíblia também nos apresenta uma série de sinais que acompanharão a ascensão do anticristo. Ele será um mestre do engano, capaz de realizar milagres e sinais extraordinários para convencer o mundo de sua legitimidade. Esses prodígios serão uma de suas maiores armas para atrair seguidores e criar um culto de adoração em torno de si. As Escrituras falam de um grande poder dado ao anticristo, mas esse poder não virá de Deus. Ele será derivado de Satanás. O controle que o anticristo terá sobre as massas será impressionante, e muitos se deixarão seduzir pelas aparências de seu governo benevolente, sem perceber que ele é, na verdade, a encarnação do mal. Porém, o anticristo não será uma figura isolada, mas parte de um movimento espiritual que já está em ação no mundo. O apóstolo João fala de muitos anticristos já surgindo no presente, aqueles que, de alguma forma, tentam distorcer o evangelho e desviar as pessoas da verdade. Isso é um alerta para que fiquemos vigilantes e firmes na fé,
pois o espírito do anticristo não se limita a uma pessoa ou época específica, mas permeia todos os tempos em busca de corações que possam ser enganados. A partir das profecias bíblicas, podemos traçar um perfil marcante do anticristo, um líder que se destacará por sua influência e poder sedutor. Ele surgirá como uma figura carismática, alguém que terá grande habilidade em persuadir multidões com sua oratória e promessas. Sua ascensão ocorrerá em um contexto de crise global, quando o mundo buscará desesperadamente uma solução para o caos. Ele se apresentará como um salvador, oferecendo respostas aparentemente eficazes para os problemas da humanidade, promovendo um período de aparente paz e prosperidade. No entanto, essa aparência benevolente esconderá sua verdadeira intenção. Com o tempo, ele revelará um ódio profundo contra Deus, desafiando abertamente a fé cristã e perseguindo aqueles que permanecerem fiéis a Cristo. Sua influência se estenderá a todas as áreas da vida humana, política, economia e religião, buscando estabelecer um sistema de controle absoluto, onde a adoração a Deus será substituída pela exaltação de sua própria imagem. Ao longo da história, muitas figuras refletiram o espírito do anticristo. Líderes autoritários que perseguiram cristãos, manipularam as massas e tentaram substituir Deus por si mesmos são exemplos desse padrão profético. Desde impérios opressores da antiguidade até ditadores modernos, esses personagens foram sombras daquilo que a Bíblia descreve como a manifestação final do anticristo. No entanto, o que vimos até agora são apenas prenúncios do que ainda está por vir. Um líder que reunirá em si todas essas características, tornando-se a maior oposição ao reino de Deus. Compreender esse perfil não é apenas um exercício de curiosidade profética, mas um alerta para discernirmos os tempos e permanecermos firmes na fé, sabendo que, por mais que o mal pareça prevalecer, a vitória final pertence a Cristo. O anticristo será uma figura central nos eventos finais descritos nas Escrituras, surgindo em um momento de caos global. Nesse cenário, ele se apresentará como um salvador, alguém capaz de unificar nações e resolver crises, trazendo uma aparente paz e estabilidade. As profecias sugerem que ele firmará alianças significativas, mas suas intenções reais só serão reveladas mais tarde, quando ele romper seus acordos e mostrar sua verdadeira natureza. Seu governo será marcado por um controle absoluto. Ele consolidará poder político e econômico, criando um sistema em que as pessoas dependerão completamente dele, até mesmo para atividades básicas como comprar e vender. Além disso, ele exigirá adoração, colocando-se no lugar de Deus e buscando estabelecer sua supremacia espiritual. Esse domínio será sustentado por sinais impressionantes e milagres que deslumbrarão o mundo, fazendo com que muitos sejam enganados. Para os que permanecerem fiéis a Deus, será um tempo de intenso sofrimento e perseguição. A profecia menciona que ele perseguirá os que se mantêm fiéis a Deus, tentando enfraquecer sua fé e lealdade. Contudo, esse reinado de terror será breve. No clímax dos eventos, o anticristo será derrotado e julgado, encerrando seu papel na história. Embora o anticristo ainda não tenha se manifestado plenamente, o espírito por trás dele já está ativo no mundo, tentando desviar as pessoas da verdade. Por isso, é essencial que os fiéis permaneçam vigilantes e alicerçados na palavra de Deus, reconhecendo os sinais e resistindo aos enganos que ele trará. Reconhecer e resistir ao anticristo é uma das tarefas mais importantes para os cristãos, especialmente em tempos de incerteza e engano. As Escrituras nos alertam sobre os sinais de sua vinda e os enganos que ele espalhará pelo mundo, para que os fiéis possam estar preparados. A chave para esse discernimento está em uma vida firme na palavra de Deus e na vigilância espiritual. A primeira maneira de reconhecer o anticristo é através da sua oposição direta a Cristo e aos princípios do Evangelho. Como a Bíblia ensina, ele será alguém que se exaltará acima de tudo o que é considerado sagrado, até se proclamando como Deus, 2 Tessalonicenses 2:4.
Sua natureza será de engano, apresentando-se como uma figura de paz, mas com intenções de destruir a verdadeira adoração e a verdade revelada por Cristo. O apóstolo João nos ensina que uma das características do anticristo é a negação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. 1 João 2:22. Por isso, qualquer movimento ou ideologia que busque diminuir a divindade de Jesus ou altere o essencial da fé cristã deve ser visto com desconfiança. O anticristo não se revelará de imediato, mas suas características serão evidentes através de suas palavras e ações. Ele distorcerá a verdade, enganará as massas e tentará estabelecer uma autoridade única, substituindo Deus e seus ensinamentos. Além disso, o anticristo tentará manipular os sistemas mundiais, oferecendo soluções aparentemente perfeitas para os problemas globais. Mas essas soluções sempre serão superficiais e, em última análise, prejudiciais para a alma humana. O controle total, como descrito no Apocalipse 13, será um dos principais sinais de sua presença. Ele estabelecerá um sistema de controle econômico e político, forçando as pessoas a adorar sua imagem ou a aceitar sua marca. O controle sobre as transações, como visto na marca da besta, será uma forma de totalitarismo que nega a liberdade dos indivíduos e os submete à sua tirania. A resistência ao anticristo começa com uma vida de vigilância constante. Jesus nos advertiu para que estivéssemos alertas e preparados, porque muitos serão enganados. Mateus 24:24. A chave para resistir a ele é estar firmado na verdade de Cristo e nos ensinamentos das Escrituras. O conhecimento profundo da palavra de Deus é o melhor antídoto contra o engano. Os cristãos são chamados a permanecer firmes na fé, mesmo quando a pressão para se conformar aos padrões do mundo se intensificar. O apóstolo Paulo nos lembra que a armadura de Deus é nossa proteção contra as forças do mal. Efésios 6:10-18. A verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus são as armas que nos protegem do engano do anticristo. Quanto mais nos armarmos com essas virtudes, mais fortes seremos para resistir aos ataques e persuasões que virão. Além disso, a oração constante e a comunhão com outros cristãos são fundamentais. Quando o anticristo surgir, ele não enfrentará apenas uma pessoa individualmente, mas um povo unido em Cristo. A igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a ser uma comunidade de resistência ao mal. Devemos nos apoiar uns aos outros, mantendo nossa fé inabalável em Cristo e buscando sempre mais intimidade com Deus através da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras. A resistência também envolve a coragem de permanecer fiel, mesmo diante da perseguição. O anticristo buscará destruir a verdadeira fé através de ameaças e tentativas de subjugação. No entanto, os crentes devem lembrar que a recompensa para aqueles que permanecerem firmes será eterna. O Apocalipse 14:12 nos lembra que a perseverança dos santos é uma vitória e que aqueles que resistirem até o fim receberão a coroa da vida. Embora as dificuldades sejam muitas, os cristãos não devem temer o anticristo. Sabemos que Cristo já venceu o mal e, ao final, ele triunfará sobre o anticristo. A certeza da vitória de Cristo deve nos dar força para resistir. No Apocalipse 19, vemos Cristo como o cavaleiro vitorioso, que destrói o anticristo e seus exércitos. Essa vitória nos assegura que, mesmo nas tribulações, o Senhor está no controle e, no fim, ele reinará para sempre. Portanto, a resistência ao anticristo não é apenas uma luta contra uma figura maligna, mas uma luta pela fé e pela verdade. É um lembrete de que estamos em uma jornada que culminará na vitória final de Cristo. Ao permanecer fiéis à palavra de Deus, à verdade de Cristo e unidos como igreja, seremos capazes de reconhecer os sinais do anticristo e resistir ao seu engano até o glorioso retorno de nosso Senhor. Embora o anticristo seja uma figura de grande poder e engano, sua ascensão terá um fim determinado. As Escrituras são claras ao mostrar que, por mais impressionante que seja seu domínio sobre as nações, ele não poderá escapar do julgamento final de Deus. O reino do anticristo será temporário
E quando cumprir seu propósito de testar a fé dos crentes e espalhar a iniquidade pelo mundo, será destruído de maneira definitiva. A vitória de Cristo sobre o anticristo é uma promessa central nas profecias do Apocalipse. O anticristo, ao longo de seu reinado, buscará consolidar poder e controle, forçando a humanidade a adorá-lo e a seguir sua doutrina. Mas quando ele atingir o auge de sua tirania, será confrontado com a intervenção divina. O livro de Apocalipse descreve sua derrota de forma categórica. Ele será lançado no lago de fogo, onde permanecerá eternamente. Esse momento não será apenas o fim do anticristo como uma pessoa, mas a erradicação do mal personificado em sua figura, simbolizando a derrota final de todas as forças que se opõem a Deus. Esse desfecho é assegurado pela autoridade e soberania de Deus. Não importa o quanto o anticristo engane as massas, nem os milagres que ele realizará para afirmar seu domínio. O juízo final de Deus será implacável e justo. Em Apocalipse 19, lemos que Cristo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, retornará para destruir o anticristo e todos aqueles que se aliaram a ele. A batalha final entre o bem e o mal será travada, e a vitória será de Cristo, que estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. O anticristo será confrontado no momento de sua maior confiança, quando ele se achar invencível, acreditando que pode subjugar o mundo inteiro. Mas o fim será rápido e decisivo. O poder do anticristo será quebrado e ele será derrotado sem misericórdia. Além da derrota do anticristo, esse evento também será o início da consumação do reino de Deus na terra. Cristo reinará para sempre, estabelecendo sua paz eterna e restaurando todas as coisas. O Apocalipse também nos fala de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor ou morte. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão recompensados com a vida eterna na presença de Deus, em um reino onde a justiça será plena e o mal não terá mais poder. Por isso, mesmo diante dos sinais que apontam para o surgimento do anticristo, os cristãos podem ter esperança e confiança. Mas se o anticristo é o líder final do engano, existem sentinelas que preparam o caminho para sua chegada. Os falsos profetas.